Querem saber quais foram nossos primeiros passos para vir morar no campo? Fica aí que a gente vai contar tudo agora. Oi, eu sou a Cris. Oi, eu sou o Marcos e aqui é a Montanha e o Mar. Aqui é o nosso canal que a gente vem compartilhar tudo sobre essa nossa jornada de sair da cidade e vir para a roça, morar no campo. Então, gente, entre o processo de sair da cidade e vir morar no campo, partiu roça, são muitas coisas que a gente teve que fazer antes. Muitas decisões a gente teve que tomar para ver como seria a nossa vida dali por diante. E muita pesquisa, assim, mas muita pesquisa. Esse tipo de decisão não pode ser tomada impulsivamente, a gente tem que pensar antes. E isso vai depender muito do seu estilo de vida e dos seus valores pessoais. Valores como pessoa. Isso. A gente escolheu morar próximo da natureza. E nesse processo a gente tinha uma consciência muito grande de tudo que a gente ia ter que aprender ali naquela jornada. Aqui hoje a gente está bem no começo do nosso sítio. A gente tem alguma mão de obra que a gente acaba chamando para trabalhar regional mesmo, mas é bem pouca. Mas ela é fundamental nesse começo, até mesmo para a gente aprender que ponto partir sem se perder e sem saber qual seria o próximo passo. Então a gente conta bastante com isso, mas a gente quer realizar as coisas com as nossas próprias mãos, né, Marcos? Isso. E a gente veio com a consciência já de que a gente teria que aprender muita coisa. É totalmente diferente de viver na cidade, que é aquilo que a gente tem tudo de mão beijado ali, a hora que a gente quiser. Aqui não, aqui a gente tem que pôr a mão na massa realmente, a gente tem que aprender como lidar com a terra, como plantar. Claro, isso é uma escolha nossa, de plantar e colher o nosso alimento, né? Então a gente tem que aprender a lidar com a terra, aprender a como plantar. Ó, depois a gente vai mostrar aqui, mas teve, sei lá, umas 2, 3 chuvas e a gente vai mostrar para vocês como o mato já cresceu. É tudo muito rápido, então assim, quais decisões, as decisões têm que ser tomadas assim, quais decisões a gente tem que tomar para que a coisa ande e mesmo a coisa que já foi resolvida, como a gente acha que foi resolvido, na verdade, que é o mato, já cresceu de novo. Então, antes de você partir para o próximo passo, você parte para ele e já resolvendo de novo aquele passo que já foi dado. Então, isso é uma coisa para a gente, é a natureza, né? A força dela ali atuando. Então, a gente tem que vir para um lugar desse disposto a trabalhar. Antes da gente falar quais foram os nossos primeiros passos, é importante a gente contar aqui para vocês que a gente não tá ditando regra, a gente não tá falando o que é certo ou o que é errado, nada disso. Tudo que a gente vai colocar aqui no canal são experiências que a gente vivenciou. Vamos vivenciar ainda. E que vamos vivenciar. E que isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta, porque cada pessoa, cada lugar, espaço, cada terra é uma terra. Então, assim, gente, é pegar, de repente, o aprendizado que a gente passou e analisar dentro do teu contexto. É importante a gente dizer isso, tá? Então, o nosso primeiro passo foi a escolha do clima que a gente queria viver. Então, pra gente era muito importante que fosse um clima ameno, que o calor... O Brasil é calor e tal, mas que fosse um calor menos forte do que outras regiões do interior de São Paulo, porque a gente está aqui em São Paulo. Então, a gente definiu que a gente queria montanha. E aí, pensando em montanha, a gente já tinha conhecido Cunha há uns anos atrás. Então, tinha tudo a ver com o que a gente queria como clima, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, aqui, os insetos são menos, mesmo no calor, quando a gente está aqui, a gente não tem aquela perturbação tão forte de mosquito em cima da gente, porque aqui é sempre mais, né, mais úmido, é menos secão, né, o calor. Em outras regiões pode ser muito mais quente e com muito mais mosquitinhos incomodando. Então isso era uma coisa muito forte pra gente, né? Detalhe, gente, mosquito vai ter em qualquer lugar, porque a gente tá falando de um ambiente a natureza, então você tem que aprender a lidar com os bichinhos. O passo 2 foi a escolha da cidade. Como a gente já falou, Cunha foi amor à primeira vista desde a primeira vez que a gente veio. Então ela tinha um clima que a gente gostava,
A gente ama a cidade e agora a gente ama o povo daqui, porque agora a gente já está aqui 4 meses morando, então a gente já conhece pouca gente, mas a gente conhece. As pessoas são muito receptivas, é muito legal. Então a gente gosta, esse é um ponto de partida. Uma outra coisa importante é que aqui é uma região de alto potencial turístico e para a gente fazia sentido até mesmo para ter antenas abertas para possíveis negócios, né? Porque quem conhece a gente é empreendedor. Então a gente sempre analisa um lugar não só por um único prisma. A gente abre e tem uma série de coisas que a gente avalia. Então a escolha da cidade pra gente foi basicamente porque a gente gostava e porque ela tinha um potencial turístico de expansão grande. E também tem mais um detalhe, porque a gente também escolheu Cunha, que estamos a 40 minutos de Paraty. De praia. É outra cidade maravilhosa que a gente ama. Isso, e daí que é o nome do sítio, a montanha e o mar. Então, porque tinha isso também. Então, a gente ficou muito na dúvida se a gente queria campo ou se a gente queria mar, né? Praia. A gente chegou a cogitar em não vir para o campo, para a roça. A gente cogitou uma época de morar na praia. E aí a gente foi, né? É isso, analisando. Tem que analisar muito. E aí a gente viu que a gente gosta muito do lidar com a natureza, de lidar com bicho, ter muito bicho. Plantar o alimento. Isso tudo foi indicativo para mostrar para cá. E aí Cunha tinha esse plus a mais de estar do ladinho de Paraty, que pra gente é sensacional. O passo 3 é muito importante e ele até vai ser tema de um próximo vídeo nosso, mais futuramente, que é como ganhar dinheiro morando no campo, né? Então, essa é uma questão e é uma grande dúvida para todo mundo. Por que é uma grande dúvida? Porque é difícil a gente pensar fora da caixinha, né? Então, a partir do momento que a gente tomou essa decisão, a gente começou a fazer todas as pesquisas de tudo que poderia virar negócio dentro do sítio, listar todas as habilidades que a gente tem e que a gente poderia desenvolver, né, para que isso virasse possível negócio. E o mais importante, a gente montou o plano de negócio para o sítio antes da gente comprar a terra. Então, nesse plano de negócio tem objetivos, metas, as ações que a gente precisa fazer. Todas as possibilidades. Isso não quer dizer que nós vamos executar tudo, executar né? todas essas possibilidades, mas elas têm que estar ali. É um plano de negócio para você seguir. Eu gosto desse caminho, eu vou. E até mesmo para saber, por exemplo, uma coisa importante, né? Que não é necessariamente um negócio que a gente pensa em fazer, mas para plantar o nosso próprio alimento, a gente teve que buscar conhecimento. Então, e não basta ser só conhecimento gratuito. Ajuda conhecimento gratuito, mas a gente gosta de se aprofundar nos temas que a gente vai estudar para fazer com propriedade e ir seguindo o nível de exigência que a gente tem com o resultado, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então, eu acho que talvez seja até mais importante do que a escolha da cidade. Calma aí que tá passando um carro. Pronto, passou o carro. Então, o plano de negócio, ele te dá segurança, né? De você saber quais são os caminhos possíveis a seguir. Então, isso pra gente sempre deu o suporte ali, né? Então, quando a gente veio pra cá, a gente já começou a desenvolver algumas coisas. E outra coisa, a gente sabia que durante um período a gente ia viver num momento de transição, né? E esse momento a gente ainda tá vivendo, né? E tudo bem, sem ansiedade, sem nada. Por quê? Porque a gente planejou isso. Na verdade, esse planejamento que a gente fez, ele para algumas pessoas que têm o sonho de morar no campo, ele é um grande impeditivo, porque as pessoas não conseguem visualizar. Assim, eu tô acostumada aqui na cidade. De repente, se ela trabalha numa empresa, ou se ela faz alguma coisa, mesmo que como empreendedora, às vezes ela não consegue enxergar ou viabilizar o negócio dela da cidade aqui no campo. E aí ela desiste daquele sonho de morar no campo simplesmente por isso. E aí, de repente, tem as possibilidades, mas ela não, pelo fato de não ter traçado, não ter planejado, não sai, entendeu? É verdade. O passo 4 que a gente listou aqui é desenvolver novas habilidades. Porque, assim,
São muitas novas habilidades. Pensa, você tem que aprender tudo da lida com a terra. Você tem que aprender a plantar, você tem que aprender a carpir, você tem que aprender a roçar, seja ela com máquina ou seja com um instrumento, né, com enxada, por exemplo. Você vai ter que aprender a fazer reparos, não é toda hora. Não tem um encanador, um eletricista, não é tudo do lado. Tudo aqui. Tem na cidade? Tem, mas é tudo muito longe, tem que achar a pessoa. Então, assim, esses pequenos reparos você tem que aprender a fazer a partir de quando você decide vir morar no campo. Ah, a Cris já, por exemplo, vamos fazer uma varanda, vamos fazer um varal diferente, assim, tudo coisa que eu e ela vamos ter que fazer. Ah, não sabe? A gente vai ter que buscar conhecimento e colocar realmente a mão na massa. E aí você tem que estar disposto ou disposta a aprender essas novas habilidades e colocar realmente a mão na massa. E aí, quando a gente fala de habilidade, é por isso que é importante que quando você quer sair da cidade e ir para o campo, definir qual é o seu perfil e quais são os seus valores de vida. Porque uma coisa é casa de campo, né? Que você vai ter lá, de repente, passar o seu final de semana, e aí você tem o caseiro, aí você tem o cara que corta grama, aí tem o cara que cuida do pomar, aí tem o caseiro que cuida das suas galinhas, enfim, é uma coisa. Um sítio para você morar e vivenciar o dia a dia é muita coisa para fazer. Então, não tem como você vir para o campo e não se desenvolver. Desenvolver novas habilidades, né? E faz parte. Isso é muito gostoso, viu, gente? É desafiador, mas é interessante porque você vai manter a sua mente em trabalho o tempo todo, né? E o trabalho manual faz a gente também pensar e ter ideias incríveis não só para o sítio, mas para a nossa vida. Então é um momento de reflexão o tempo todo. E é uma coisa que tem que ter planejamento também, tá? Porque assim, é o que a gente falou, né? A gente pediu para roçar aqui uma parte do terreno uma primeira vez. Pra gente poder fazer um trabalho inicial. As bananeiras, depois a gente pode mostrar aqui, que a gente roçou, cortou tem quanto tempo? Um mês? Um mês. Vocês não têm noção do tamanho que estão essas bananeiras aqui já. Então assim, você tem que fazer um planejamento também de como vai ser o seu dia a dia morando aqui. Hoje eu vou acordar, eu vou limpar a frente da casa. É fácil ficar perdido, viu, gente? É tanta coisa para fazer que se você não se programar, por exemplo, se aqui perde. do lado tem uma goiabeira. Nessa goiabeira caíram as goiabas que... as frutíferas aqui, elas estão muito fracas, porque a terra ficou muito tempo abandonada. Então tem muito bichinho e tal dentro das goiabas. E aí caiu muito. Então tá cheirando azedinho aqui. Então o que teria que fazer aqui? Na hora que eu cheguei, eu falei assim, vamos montar a nossa composteira para ontem, né? A gente vai até documentar quando a gente montar a composteira. Por quê? Porque isso aqui, ó, você tem que limpar. Sua casa tá do lado, né? Então, assim, tem que limpar, manter o terreno limpo. A gente sabe que isso vai virar um material muito rico para riquíssimo para nossa horta. Então, assim, vamos atrás de informação e listar o que você tem que fazer. Aqui é tudo planejamento. Então, gente, o passo número 5 é buscar a terra ideal. E eu já aviso aqui para vocês, não dá para achar uma propriedade rural procurando na internet ou imobiliárias, tá? O negócio é você ir visitar a cidade que você quer e tentar arranjar pessoas que conheçam muito bem e tenham acesso aos donos das propriedades rurais, né? Porque diferente de como na cidade a gente quer um apartamento, a gente joga lá, entra naqueles montes de sites e tal, e a gente acha. A gente até fez isso no começo. Mas aí não aparecia nada. A gente não conseguiu achar nada que fosse muito interessante, entendeu? E aí depois disso tem também algumas coisas que pra gente era fundamental. A gente tinha alguns pontos que eram muito importantes pra gente. Então a terra, ela não podia ser muito longe da cidade. A gente sabia que por ser área rural, ela o acesso seria por estrada de terra, mas a gente não queria que ela fosse uma estrada muito longa e longe da rodovia principal. A gente também queria um lugar que a gente conseguisse trazer a internet, porque parte importante do nosso trabalho é feito pela internet. Tá vendo? Ó, aqui pega a internet. Acabou de chegar uma mensagem aqui. Então, assim, eram coisas que pra gente era muito importante.
E a gente achou alguns outros terrenos aqui, só que o acesso de internet era muito ruim. Sério? Talvez nós nem via rádio, talvez a gente não conseguisse esse acesso. Então, esse já foi um fator de descarte dessa terra, entendeu? Aí tinha que ter água, né? E a gente queria, para facilitar, que tivesse energia elétrica. E a gente conseguiu reunir tudo isso num terreno. O nosso sítio tem a casinha que, quando eu vi, desde a primeira vez que eu recebi o material desse sítio, eu amei essa casinha. Por quê? Porque ela é simples. E aí a gente olhou e falou, não, é o jeito que a gente quer e vai ser muito legal da gente fazer essa construção, reformar essa casinha, né? Então, a partir disso, a gente começou já a conversar com o proprietário, enfim. Então, a partir disso, a gente começou a conversar com o proprietário, fazer novas visitas, entender quem eram os vizinhos na redondeza. Enfim, a gente começou a enxergar a gente vivendo aqui. E foi muito mágico, porque desde o primeiro momento, a gente se viu morando aqui, vivendo aqui, né? Não sei se a gente falou um detalhe. Assim, foi tudo muito conspirando a favor. Esta terra que a gente tem hoje foi a primeira... Foi o primeiro sítio que a gente visitou. O primeiro sítio que a gente viu. Depois a gente viu esse, ok e tal. Aí vamos ver aí, né? Não vamos decidir isso de bate-pronto. A gente tinha que ver outras terras, ver outras possibilidades. A gente viu, sei lá quantos, dezenas. Muitos. E a gente acabou voltando no primeiro. Então, assim, isso é uma outra coisa que foi bem legal que aconteceu. Não dá para ser ansioso para comprar terra. Nossa, parte de documentação. Que é o nosso próximo passo. Isso também é outro fato muito importante. Então a gente entra agora no passo 6, que é a verificação da documentação total da propriedade. E aqui vai ficar uma dica muito importante. A gente acabou por optar de contratar uma advogada local. Por quê? Porque comprar um imóvel em área urbana e imóvel rural é completamente diferente. São muitos documentos diferentes que você tem que ver. Enfim, era muita informação e a gente precisaria, primeiro, entender bem, estudar muito. E não tinha muito tempo, porque quando você quer fazer um negócio, a outra parte quer vender, né? Tem outras pessoas interessadas no local. Então a gente não tinha tempo, teria que fazer uma pesquisa grande e teria que ficar muito tempo aqui, porque a gente está falando de INCRA, a gente está falando de Secretaria da Agricultura, é tudo muito local e você precisa fazer algumas consultações pela internet, mas tem muita coisa que você faz também pelos órgãos que estão na cidade rural, que eu digo, né? Onde está a propriedade rural. E aí foi a melhor decisão que a gente teve, né? De contratar uma advogada local. Que já está acostumada com esses trâmites. Ela lida full time com propriedade rural aqui, né? O tempo todo. E a gente não teve dor de cabeça nenhuma, né? Ela cuidou de tudo, do começo ao fim. E a gente indica muito. E gente boa, ensina, e me ensina até hoje sobre documentação, né? Então, e a gente é muito certinho. Um detalhe, tá? Para tirar escritura, você precisa ter acima de um alqueire. Acho que é 30 mil metros. Não, um alqueire é 24 mil. Você precisa... A gente vai confirmar e eu vou pôr aqui certinho para vocês. Tem né, para estar com escritura, tudo certinho, tem um mínimo que você tem em relação à propriedade rural, tá? Então isso tem que ficar muito atento, porque, né, é toda a sua vida que você está colocando ali, né? Então o trabalho de uma advogada especialista e que esteja no local, né, na cidade que você está comprando o seu sítio, tem que, né, é fundamental. O sítio podia ser maravilhoso, com um preço incrível. A documentação poderia tornar o negócio inviável e a gente teria que partir para outro e escolher, né? Então, isso aí. Assim, isso é um fator determinante. Gente, o passo 7 é um aprendizado total, que é ter muita paciência o tempo todo, porque a gente vem da cidade, aquele ritmo de resolve tudo. Não é assim,
né? Não é assim, tudo demora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente comprou o sítio em outubro do ano passado, final de outubro do ano passado, a gente solicitou a ligação da energia elétrica na casa. Ela sempre teve energia elétrica. Então, quer dizer, já era uma propriedade que está com tudo preparado. Eu vou dizer para vocês, hoje é março, primeira quinzena de março de 2022. A energia não ligou ainda e eu já fiz tudo que você pode imaginar para ajudá-los a chegar até aqui. É porque vocês podem achar um pouco absurdo, né? Mas eles não vêm ligar a energia aqui porque falta de tempo, não sei. Não, eles alegam não encontrar o imóvel. Não achei onde é a casa, não dá para ligar. E na verdade, assim, aqui não tem endereço. É uma outra coisa muito louca quando você vai morar em propriedade rural, né? Não tem endereço certinho como a gente, né? Todas as nossas correspondências chegam no correio, a gente retira lá. Então, a gente tenta passar o máximo de informações, até localização no Google Maps eu fui fazer para ajudar esse povo aí. Então a gente tá aqui, essa semana eu já conversei com eles e tal. Vamos ver se a gente consegue resolver. Mas você entende que não é uma coisa que se resolve assim, ó, papum, né? É um outro ritmo. Então, e a energia elétrica a gente precisa para trazer a água que fica. Aqui é parte do nosso sítio, tá, gente? Então a nossa nascente tá lá embaixo. Então, para trazer a água para cima, precisa de energia elétrica para a gente ligar as bombas. Então, uma coisa tá interligada com a outra. Então, já pratica a paciência desde agora. Vai praticando a meditação. E ó, nada disso é impeditivo ou nos desmotiva na decisão que foi tomada. Pelo contrário, a gente vem aqui, a gente cuida e a gente cada vez mais... A horta por exemplo, a horta já era para ter sido iniciada. Não foi iniciada por quê? Porque não subimos a água. E a água não subiu por quê? Porque a energia não foi ligada. Então você precisa de toda uma paciência para tocar dia a dia, né? Esses 2 primeiros passos são fundamentais, ligar a energia e trazer a água. Isso. Praticamente tudo que a gente for fazer precisa de energia e da água. Para reformar a casa? Precisa de energia para ligar maquinário para quebrar a parede ou para, sei lá, colocar alguma coisa, ou iluminação para poder enxergar alguma coisa. Não tem como, entendeu? Então, assim, e não adianta se frustrar, né? O que a gente está aprendendo aqui é ser persistente, vai lá, tenta resolver o que você pode resolver, até coisas que seria para a equipe da empresa de energia, né, fornecimento de energia. Você tenta dar tudo migalhado para eles, para tentar resolver. Então, isso tudo a gente conta aqui porque são perrengues que de repente na cidade você resolve mais rápido, né? Mas aqui não é assim. E tá tudo bem. A gente vai seguindo no caminho que tem que ser. E claro, né, a gente tem a coisa de tentar resolver da melhor maneira possível e ajudá-los nessa dificuldade deles. Bom, gente, é isso. Esse foi um dos temas que a gente escolheu para compartilhar com vocês, dos aprendizados, das escolhas. A gente saiu da cidade para vir morar no campo. Não entendemos nada de terra. Estamos estudando e aprendendo todo dia um pouquinho. Por isso, não esquece de assinar o canal. Assina o sininho das notificações para você receber quando o novo vídeo entrar no ar. E compartilha com mais pessoas que têm esse desejo aí de vir morar no campo, na roça. Ou que gosta de acompanhar essa rotina, essa rotina de como você disse, paulistinhas que vieram morar na roça. É isso. Não esquece de curtir, de dar o seu joinha aqui, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.